Você sabia que existem alguns pensamentos sabotadores que atrapalham o teu processo de emagrecimento? Saiba que muitas vezes o que te impede de mudar não é só a alimentação, é o que precede a busca pela alimentação. E para isso nós precisamos falar de algumas crenças, de alguns pensamentos que você pode ter construído ao longo da sua vida. E muitas vezes esses padrões mentais, que óbvio, eles são inconscientes, travam a tua ação. Sem mudar o seu pensamento, você não vai conseguir mudar a sua alimentação. Até porque quando está falando numa estrutura cognitiva, o pensamento ele vai influenciar no comportamento, que o comportamento vai influenciar na ação. Então, o pensamento ele influencia a ação, bem como a ação também influencia o pensamento. Então, a forma que eu penso me gera um sentimento, me gera uma emoção, interfere a forma como eu sinto. E a partir disso, eu vou ter uma ação mais coerente ou não. Então, quando a gente está falando dessa estrutura cognitiva, o primeiro ponto é ajustar aqui, ó, os pensamentos, para que assim você tenha pensamentos mais coerentes, mais funcionais e dessa forma você possa ter um comportamento, uma ação mais coerente e mais funcional. Quer ver isso na prática? A famosa ideia do jaquê. Se eu falo com você o seguinte, olha, vamos dizer que você tem um cheque especial de 10 mil reais, mas você entrou nesse cheque especial com 50 centavos. Mas só porque você entrou nesse cheque especial, você vai pensar agora, já que eu entrei nos 50 centavos, deixa eu gastar meus 10 mil reais aqui do cheque especial. Você faz isso? Não, né? Porque os juros, ele é proporcional. Os juros que você vai pagar de 50 centavos, ele é muito diferente do que você vai pagar de 10 mil. Mas dessa forma, você ativa mais o seu cognitivo e você não faz essa ideia do já que. No entanto, com a comida, isso é muito comum. No sábado você faz alguma refeição fora, você come algo que você julga como errado, algo que você julga que vai lhe engordar. Por isso que o pensamento também ele é tão importante, porque não existe nenhum alimento de modo isolado que vai engordar ou vai emagrecer você. Então, quando você não tem esse pensamento ajustado, você pensa, bom, comi uma pizza, não era para eu ter comido essa pizza no almoço do sábado. Ah, já que eu comi, agora eu vou comer uma sobremesa. Ah, já que eu comi pizza, comi sobremesa, agora eu vou passar no fast food mais tarde. E aí você faz esse sábado inteiro, junta com o domingo, e a segunda você levanta com aquela sensação bem inchada e aquela sensação de culpa por realmente ter saído muito mais do que o esperado, mas simplesmente por essa ideia do já que. No entanto, quando a gente fala sobre exceção, ela não é sobre o evento, sobre o final de semana. Os juros, ele é proporcional, igual o limite do seu cheque especial quando você acessa. Os juros, ele é por mordida, por engolida e não pelo evento. Por isso que essa ideia do jaquê, ela não tem o mínimo cabimento. Então eu quero listar para você aqui 8 pensamentos bem sabotadores, que ele é muito comum, inclusive, na minha prática aqui, no que eu atendo em consultório, no que eu vejo as minhas alunas dentro dos meus infoprodutos reproduzirem. Então fica atenta para você aprender, porque o primeiro ponto é identificar. A partir do momento que você identifica, agora você entende como você lida de uma melhor forma com ele. O primeiro aqui é o tal do medo da palavra dieta. Ai, não é sobre dieta, é sobre reeducação alimentar. Meu bem, minha sagaz, me escute. Dieta é só uma palavra. O significado dela é estilo de vida. Então, qualquer pessoa que come, ela faz uma dieta. Porque dieta é sobre aquilo que você come na maior parte das vezes. Então, se você é uma pessoa que come muito industrializado, a sua dieta é uma dieta de industrializado. Não tenha medo dessa palavra dieta. O medo, ele vem muitas vezes por essa ignorância do não saber o real significado. Dieta não é sobre regime, não é sobre restrição, não é sobre cortar doce, não é sobre passar fome, não. Largue o medo dessa palavra dieta. Dieta é só uma palavra e o significado dela é estilo de vida. Então você quer fazer sim uma dieta saudável. O segundo pensamento sabotador é confundir o que é motivação. Motivação, ele é o motivo para a ação. Ele precisa ser algo nobre para que incline você realmente para a ação, para a mudança, aquilo que você quer alcançar. Só que muitas vezes as pessoas confundem motivação com sensação de euforia interna. Isso é coisa de adolescente. O adulto, ele entende que motivação, ele está na margem do seu dever. Então ele executa, ele tem essa clareza, ele sabe o motivo, porque que ele precisa executar, ele sabe aonde ele quer chegar.
Então, o segundo ponto é saiba que motivação, ela é muito importante, você precisa ter, mas ela não é sensação de borboleta que vai dar uma energia do nada para você conseguir executar. Sabe que como adulto, muitas vezes a gente vai precisar executar, independente de estar com aquela vontade muito grande ou não. Vou falar isso a respeito do treino. Muitas vezes, por mais que a pessoa treine, vai ter dias que ela vai estar muito cansada, vai ter dias que ela não vai querer ir, vai ter dias que ela só vai querer ficar em casa. No entanto, ela sabe que ela precisa ir. Tudo bem, às vezes você tá um pouco cansado, você ficar em casa também descansando. Isso não é um problema. O ponto é aquilo que eu faço em maior frequência, entende? Então é isso que você precisa identificar e entender sobre motivação. A motivação, ela é importante sim, no entanto, você precisa entender que ela não é sensação de euforia interna. Você precisa executar independente de estar com essa sensação ou não, porque você sabe aonde você quer chegar, o que você quer alcançar. E por isso você é aquela pessoa que executa. O terceiro ponto é o não saber falar não. E quando eu falo sobre o falar não, eu costumo falar que ele é um grande condutor da nossa moralidade. Porque se eu falo sim para todo mundo, isso é um exemplo claro que eu falo não para mim o tempo todo. Você precisa aprender a treinar a sua habilidade social de falar não. E não é um não de modo rude, um não que você precisa se justificar. Ele é um não com carinho, ele é um não com assertividade. Se é uma pessoa que realmente gosta de você, ela não vai se sentir fragilizada porque você falou um não para ela. Eu vou colocar isso aqui em exemplo. Às vezes você é uma pessoa que quer fazer uma alimentação mais saudável, você quer comer um pouco melhor, e você tem uma amiga, por exemplo, no trabalho, que toda vez que você almoça, ela traz um chocolate para você, ela traz um brownie, e às vezes você nem tá com vontade de comer. Você come só porque ela lhe ofereceu e você não quer parecer mal educada, dizendo não para aquele brownie. No entanto, você precisa treinar essa habilidade. Então, quando essa sua amiga for lhe entregar, se você falar sim o tempo todo, você está dizendo não para você o tempo todo. Como é que você começa a aprender a falar o não para essa pessoa? Treinando, falando, olha, fulana, muito obrigada. Eu entendo que essa representação aqui do brownie que você está entregando para mim, ele é uma forma de carinho, ele é uma forma de amor, mas hoje eu não quero, hoje eu não tô afim. Muito obrigada. E você entrega para ela. Aí você tem algumas opções. A primeira, de sair pela lateral, olha, é que eu não quero não, porque eu tô bem saciada, eu comi um brownie ontem, eu tô enjoada de doce, eu tô tomando um antibiótico, eu não posso comer doce. Você sai pela lateral sem se justificar, porque quando você abre também o leque da justificação, você tem que estar aberto também à devolutiva daquilo. Porque quando você talvez vá se justificar para aquela pessoa que você não quer, porque você está tentando se alimentar mais saudável, você está tentando fazer uma dieta, essa pessoa muitas vezes ela recebe aquilo como uma questão negativa. No sentido de, como assim ela está tentando se alimentar melhor e eu aqui não estou conseguindo? E isso é inconsciente. E às vezes essa pessoa ela fica tentando convencer você até você aceitar. E mesmo que você não aceite, quando essa pessoa vê você comendo algo que é fora da dieta, que ela jura fora algo que não é da dieta, ela vai olhar pra você e vai dizer, você não estava de dieta, né? E aquilo é como se fosse um tiro no seu pé. Então, o treinar o não, você pode por esses dois caminhos. Ou saindo pela lateral, sem se justificar, ou dando uma justificativa, mas também estando aberta a essa devolutiva. O quarto ponto é justamente essa questão dos pensamentos e sentimentos. É muito comum que a gente não tenha essa educação ali emocional, a gente não conheça sobre os nossos sentimentos. Inclusive, eu convido você a colocar, dar um Google, lista de emoções, lista de sentimentos, e entenda quais sentimentos, quais emoções nós temos. Porque na maioria das emoções, dos sentimentos, ele aparece para nós como um desconforto. Então, se eu não sei o que é aquele desconforto que eu estou sentindo, se eu não vou na raiz dele, se eu não busco identificar qualquer desconforto que eu sinta, eu vou dizer que é fome. Eu vou dizer que eu preciso de uma recompensa rápida. E hoje, a nossa recompensa mais rápida, a nossa moeda mais rápida de ter uma recompensa rápida, um alívio momentâneo, é a tal da comida hiperpalatável. E comida hiperpalatável, você tem qualquer acesso, a qualquer valor, você vai comer e ninguém vai lhe repreender por isso. Por isso, saiba dar nome ao que você está sentindo. Se você está sentindo uma sensação de estresse, não é a comida que vai resolver. A comida, sim, ela pode lhe dar um conforto, mas ele é muito pequeno e ele é muito momentâneo. Depois ele sai. Se você está com estresse, você precisa desestressar.
E para isso você precisa pensar em outros comportamentos mais ativos, mais funcionais para além da comida. O quinto ponto é aquela sensação de você estar super atarefado. Eu não consigo começar agora porque eu tô com a rotina muito agitada, minha rotina é muito corrida. Deixa eu falar para você, até agora eu não atendi um paciente. Eu não tenho uma aluna que fala assim: Malena, agora eu estou no momento mais ideal. A minha vida ela está 100% organizada. Se eu sento com você agora e pergunto quais os motivos de você não estar cuidando da sua alimentação, do seu corpo, você vai me dizer tais motivos. Pode passar ali 2, 3 anos. Eu posso sentar com você e lhe perguntar quais são os motivos. Você pode me dizer os mesmos ou você pode me dizer outros. O ponto é, o mundo não vai parar, não vai ter esse melhor momento para. Ou você faz dentro da sua realidade o que é possível para você, ou você nunca faz. Então essa ideia do segundo eu começo, passa uma segunda, passa o outro ano, passa o carnaval, passa as férias de criança e você nunca começa. Você sabe bem disso. O sexto pensamento sabotador é o tal dos pensamentos sobre regras rígidas. Muitas vezes você é bem rígida, inclusive até com você. No sentido de, você almoçou, e aí porque você almoçou, aí teve, por exemplo, uma festa no seu trabalho e você comeu ali uma fatia de bolo. Aí você pensa, nossa, só porque eu comi agora essa fatia de bolo, eu vou ter que compensar. Eu vou ter que agora fazer 3 horas de cardio, mais 1 hora de musculação. Quando chegar à noite eu vou comer só um frango e uma salada. No outro dia eu quero... Essa ideia rígida, ela não funciona. Disciplina não é sobre força. Disciplina é sobre flexibilidade. No entanto, uma flexibilidade de modo responsável. Você estava no seu dia de semana, ali era um dia que você não tinha um acordo para que você comesse, por exemplo, esse bolo de chocolate de acordo com você, porque muitas vezes a gente sabe que o nosso final de semana a gente pode ter mais eventos, então a gente deixa essas exceções para realizar no final de semana. Então você fala assim, de semana eu vou dar uma segurada a mais, porque final de semana eu flexibilizo um pouco mais. Tá? Só que vamos trazer, por exemplo, naquela semana você não flexibilizou, você não tinha negociado isso com você e apareceu aquele bolo e você comeu. Se comeu aquele bolo durante a tua semana, o que é que você faz? Você vai dar uma segurada a mais no teu final de semana. Uma segurada para não comer mais coisas além do que o teu planejamento. Essa forma de você equilibrar, entre aspas, porque não existe equilíbrio 50-50, porque senão a conta não fecha, ele é mais inteligente. Você precisa aprender a flexibilizar, mas não a ter regras rígidas com você. A consistência, ela vai ser extremamente melhor e mais inteligente do que a compensação. O sétimo pensamento aqui, muito sabotador, é não acreditar em uma outra imagem. Muitas vezes você está dentro desse processo, mas você não acredita ser capaz de alcançar uma outra autoimagem. Você não acredita ser capaz de chegar naquele porte físico, naquele corpo forte, saudável, belo, enérgico que você quer alcançar. E o nosso cérebro, ele só vai se inclinar, gastar energia, colocar você para ação, para aquilo que você acredita. Para aquilo que você não acredita, sempre que você estiver mediante a qualquer problema, ele vai dizer assim, ó, não faz não, você nem acredita nisso. Então, o acreditar em uma outra imagem, ele é fundamental para o teu processo. E o oitavo pensamento muito sabotador é o tal da procrastinação. A gente sempre fica adiando, a gente sempre fica esperando chegar o momento perfeito, a gente sempre fica lhe dando desculpas do segunda eu começo ou hoje eu posso. No entanto, saiba que quanto mais você postergar, mais difícil ficará para você. Esses são alguns pensamentos que eu na prática vejo que são mais comuns. Você identificou qual desses pensamentos mais te sabota? Se sim, comenta aqui embaixo e vamos juntas mudar essa história. Porque é super possível você mudar o seu pensamento para que assim você tenha uma ação, um comportamento mais funcional.